Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens com o tema O Deus das Escrituras, que diz respeito às formas de como Deus se revela para o seu povo. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Amém. Eu trouxe aqui uma direção para nós refletirmos. O tema da mensagem é Deus conosco. Se você puder ficar de pé, assim o faça. Nós vamos ler um pouco hoje. Gostaria que você acompanhasse, a leitura da palavra. Eu vou citar alguns versículos que vai fazer com que nós possamos fechar um pensamento juntos. A base que eu trouxe para nós é Mateus 1, 23. Livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23. Quem achou, diga amém. Quem está aqui, diga amém. Amém. Graças a Deus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Pai, é a tua palavra. Espírito Santo, tu bem sabes o que está no meu coração. Eu dependo totalmente do Senhor, para que esse direcionamento saia com graça, com sabedoria, com entendimento. Tu bem sabes, Senhor, que de mim mesmo eu não posso, mas o Senhor pode falar muito a esta igreja. O Senhor pode falar muito aos teus filhos. Eu creio desta maneira. Também creio que a honra, a glória e o louvor não será dada para outra pessoa, a não ser a ti, Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Eu em particular, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de mais uma vez estar diante da tua igreja, diante dos teus anjos, diante do teu altar. Ó Deus, entendendo a minha incapacidade humana, mas reconhecendo a tua capacidade, Senhor, que ela é imensurável. Eu te louvo e te agradeço e o faço. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amada igreja. O profeta, a Bíblia nos fala, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Essa palavra, essa menção Deus conosco já se dava no profeta Isaías 740 anos antes do nascimento de Cristo, Quando o profeta Isaías, no capítulo de número 7 de Isaías, capítulo 14, ele já profetizava que viria e nasceria do ventre de uma virgem. E por que Deus conosco? Porque Deus sempre esteve, do lado da criação, no propósito. O projeto sempre foi dele. O projeto nunca foi do homem. O projeto sempre foi dele. Todo esse projeto, família, homens, mulheres, não é isso? A multiplicação, o dominai, a criação, tudo nasceu no coração de Deus. Todos esses projetos nasceu do coração de Deus. Não é algo de engenheiro, arquiteto, não é nada disso. Isso nasceu naquele que tudo pode e nenhum dos teus planos serão frustrados. Então, dentro do seu coração brotou esse projeto. E agora, pelo som da sua voz, ele faz todas as coisas. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, declara lá. E Deus, está lá, vamos lá? Lá no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E disse Deus, ele começa agora através da sua palavra, ele criar todas as coisas no versículo. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, não havia nada, e ele começou a sua criação. Ele começa o seu projeto. Ele começa agora a sair do seu coração e colocar em prática tudo aquilo que estava. E Deus fez Deus separação entre a luz e as trevas. Bora?
Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia, ou dia primeiro, como diz as Escrituras. Após esse versículo, Deus vai criando todas as coisas, os seres, as árvores, a relva, tudo. Não havia chuva, era um orvalho que subia da terra para regar toda a terra. As Escrituras vão nos relatando que toda a criação foi feita através da voz, da palavra de Deus. Ele era, Ele estava, Ele está e sempre estará. Ele está no controle, Ele é o Criador de todas as coisas. O seu projeto foi construído pela sua permissividade, pelo poder e autoridade que tem. Mas no versículo de número 26, Ele vai chegar e vai falar à Trindade, a Ele, ao Filho e ao Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existem características, existe aqui o formato. Então você veja só, ele vai fazer, a fazer um ser parecido com eles, mas com uma diferença: vai fazer para reinar na matéria, porque Deus é Espírito. João 4, 23, 24, por isso ele diz: importa que o adore, aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então ele vai ali agora fazer o homem, puxa meu tapete, põe lá: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então quando foi ali criado o homem, nós temos as características, nós temos a imagem. Eu fico imaginando Deus, irmãos, imagina um negócio desse, né? Ele faz lá aquilo que existe, que só Ele pode enxergar, só Ele pode ver, porque a imagem você tem que ver, imagem você tem que distinguir uma coisa da outra. Só Ele, pela sua onisciência, onipotência, né? Só o poder de Deus para poder enxergar a imagem do Espírito. Entenderam? Prestaram atenção nisso? Só Ele pode fazer isso. Agora Ele vai fazer com que o projeto dele reflita uma imagem de um Espírito que só Ele pode ver. Já passaram para pensar nisso? Aleluia! E Ele vai colocar algo que pessoas comuns como eu e você possamos entender as características e uma imagem, né, daquele que tudo pode, daquele nenhum dos teus planos serão frustrados. E nesse versículo de número 26, ele vai relatar, né, conforme a nossa imagem e semelhança, e domine. E aqui ele coloca, e domine. Ele traz uma autoridade para a sua criação. E domine sobre os peixes, sobre toda a criação que ele assim o fez. Ele faz todas as coisas, e quando estava tudo completo, ele faz a imagem dele. Aleluia! Para caminhar dentro do projeto, do propósito dele. E ele vai fazer, domine. E lá no capítulo de número 2, dá para colocar para mim, filha, do capítulo de número 2, do versículo de número, eu acho que eu não pus aí, né? Versículo de número, eu acho que 7, está lá? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele cria todas as coisas, presta atenção, para você entender o contexto e guardar no teu coração. Que Deus é esse. Com o som da sua voz, Ele faz todas as coisas. Haja luz e houve luz. Ok? Separação das águas da terra seca. O som da sua voz. Ele vai falando. No versículo de número 26 do capítulo 1, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Ele começa a se revelar quem ele é, a imagem do Espírito, através da criação. Quem está entendendo, diga amém. Amém? No versículo de número 7 do capítulo 2, ele vai fazer, como que ele vai fazer a imagem dele, né, segundo a imagem dele, e a semelhança. Como que ele vai fazer isso? Para que nós possamos entender. Ele vai à terra, e pega a terra e começa a formar a sua imagem, a sua semelhança. Você lembra disso? Você lembra do oleiro que cuida do vaso? Você lembra que ele sabe o que está dentro e o que está fora do vaso, porque é ele que faz? Você sabe que quem conhece você por dentro e por fora, sabe quem que é? O teu Deus. Ele que se revela a você. Ele faz a sua imagem, a sua semelhança. Ele forma, Ele toca,
Ele tem intimidade com você desde lá do princípio de todas as coisas. Lá no comecinho de tudo. Ele vai pegando, vai moldando o barro. E agora ele entende que está ali a semelhança e a imagem dele. Falta algo. Aleluia. Ele vai lá. Se levanta a coroa da criação. Aleluia. Não somente do barro, mas ali o Espírito de Deus entra no vaso. Porque o vaso, me permita, o oleiro, quando ele faz o vaso, ele não faz apenas para decoração, ele faz para um propósito. Então, quando Deus formou o homem do barro, ele o fez como o oleiro faz o barro. Mas ele fez para um propósito. Você tem um propósito na mão de Deus. Você não foi feito para ficar no banco, sentado, enfeitando a igreja. Você foi criado, foi chamado para um propósito do Senhor. Amém ou não amém? Ok? E ele dá aqui, né, no versículo de número 28, está aqui no 28? 1:28, cadê? Bora. 1:28. Domine. Quando ele dá, aonde? 1:28. Sujeitai, dominai. Quando ele coloca vamos prestar atenção nesse versículo? Deus o abençoou e Deus lhe disse, frutificai. Está lá a benção de pé. Frutificai, multiplicai-vos e enchei-vos a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar. Ele não disse, nós vamos dominar, nós vamos gerenciar esse negócio. Ele não falou isso, não. Ele outorgou para o homem isto. O homem aqui, vocês sabem, né? Homem e mulher. Ele outorgou isto, ele não se incluiu nesse processo, ele não se incluiu nesse projeto. Ok? Quem está entendendo, diga amém. Então ele dá toda a autoridade para o homem. Então o homem tinha toda a autoridade para reinar sobre toda a criação, sobre os sonhos que Deus tinha feito. Amém? Só que tinha um limite. E aí você pode perguntar, se Deus estava no controle de todas as coisas, por que ele não impediu, né, do homem desobedecer? Por que ele não impediu da mulher desobedecer? Por que ele não impediu, né, do Satanás, do diabo, entrar com o corpo da serpente e poder falar com eles, deteriorar, fazer uma negociata errada e eles cair? Porque o domínio era do homem e não era de Deus. Domínio total. Dominai. Ele não disse, vamos dominar. Ele disse, dominai. O domínio é seu. Eles vão se sujeitar porque eu te dei autoridade. O poder é de Deus, mas a autoridade é do homem. Amém? O poder é de Deus, de fazer todas as coisas, mas ele deu autoridade para o homem. Essa é a diferença. Então ele não interviu, ele já viu que a raça humana, ela ia cair. Ela ia cair. Por quê? Porque a terra, ela foi dada aos homens, mas o céu é do Senhor. Todo espírito sem corpo, porque Deus sopra o espírito. Lembra daquela história? Ele sopra o espírito. E aí se levanta o homem. Todo espírito sem corpo está ilegal na terra. Por isso que você pode expulsar. Porque você tem autoridade no nome de Jesus Cristo. Tem que ter corpo. Mas o nosso adversário negocia com a serpente e ela se permite ser usada para ele entrar legalmente no jardim, que é o propósito de Deus. Entenda bem aqui. Ele entra legalmente através do corpo da serpente e tenta. Quando ele tenta, vem uma maldição sobre a vida da mulher, que vai ter parto com dor, o homem vai ter, com o suor do rosto, vai ganhar o pão de cada dia, e a serpente, ela vai, né, até o final, arrastando o seu ventre na terra. Agora, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, existe uma promessa de Deus. Porque Deus está no controle. Deus diz assim, olha, dessa mulher que você enganou, dessa mesma mulher, vai nascer um que vai pisar na tua cabeça. Pisar na cabeça significa tirar a autoridade. A partir daquele momento, presta atenção, porque a palavra de Deus,
ela é fiel e verdadeira. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele liberou uma promessa nas Escrituras, dizendo, olha, através da vida dessa mulher que se enganou, virá um, e este pisará na tua cabeça. A partir daquele momento, houve o quê? Um terrorismo em cima do diabo. Que terrorismo é esse? Todo choro de criança, ele quer matar, porque ele acha que é o diabo, que é o Emanuel. Vocês entenderam? Todo choro de criança, não pode ver mulher com barriga grande, que já ficava virado. Por isso que quando Moisés, foi lançado nas águas, porque os meninos estavam sendo mortos ali. Por isso que quando Jesus, ficou os sinais, lembra da estrela correndo? Aí Herodes manda matar os meninos, porque ele sabia que uma hora ou outra viria um que pisaria na sua cabeça. Ele usa do corpo do homem para poder matar as crianças, os meninos, porque ele saberia, já tinha uma promessa, e ele sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra já tinha sido liberada. A palavra, ela já tinha ali sido liberada. Então havia ali uma promessa de Deus. Agora, quem é esse Deus? A Bíblia fala, em Êxodo 3,14. Quando Moisés pergunta, eu vou dizer quem és tu? Ele vai dizer, eu sou o que sou. O eu sou o eu sou. Porque as Escrituras vão trazer algumas verdades. Ele vai se revelando a cada dia para nós. Ele diz o quê? Olha, se você precisa de provisão, eu sou Jeová Jiré. Se você precisa de cura, eu sou Jeová Rafá. Se você precisa de justiça, eu sou de Siquelu. Se você precisa de paz, eu sou Jeová, Shalom. Eu sou o que você precisa, porque você faz parte do meu projeto. E eu estou contigo. Ele vai trazendo, por isso que eu sou. E Moisés fica meio que perdido. 2. No Salmo de número 115, no verso de número 1, o salmista vai glorificar a Deus. Ele vai dizer assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que ele está falando isso? Porque no verso de número 16, ele vai relatar por que ele está dando glória a Deus. Põe no verso 16 para mim, filho, no mesmo salmo. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Não a nós, Senhor, mas a tu, a glória, a honra e o louvor. A gente não merece. Os céus é do Senhor, mas a terra o Senhor deu para a gente. Glorificado seja o nome daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo falou ao meu coração. Se Deus, ele deu a terra aos homens. E ele sabia que os homens, por si só, não conseguiriam realinhar, religar o que havia ali quebrado através da mulher. Ele não quebra princípios. Deus não é o homem que dá jeitinho. Deus não é o homem que dá meias palavras, meias verdades. Ele não quebra a sua palavra. Quando ele diz dominai, é você, a autoridade é sua. Eu não posso tomar aquilo que eu dei. E como que ele vai entrar no propósito, no projeto? Aí sim, aí vem Isaías 7,14. Lá atrás, 740 anos. E a virgem dará luz a um menino. E o nome dele será chamado Deus Emanuel. Deus conosco. Aquele que vem até nós. Aleluia. Aleluia. Agora presta atenção no que eu vou te falar. O anjo visita Maria e diz, o Senhor, o Espírito Santo, visita o teu ventre. E aquele que nascerá de ti será o Salvador, o resgatador. Presta atenção nisso. A mulher vai dar luz a uma criança.
Mas Deus, ele vem com filho. Quem entendeu, diga amém. A mulher, ela vai dar à luz a uma criança. Mas dentro da criança tem o filho. Porque Deus amou o filho. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela deu à luz a criança, mas o filho que estava dentro da criança é de Deus. Eu vou melhorar um pouco para você entender. A criança de Maria se chama Jesus, mas o Filho de Deus é o Cristo. Jesus deu legalidade ao Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus é a casa do Cristo. Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Diga amém. Jesus deu legalidade. O corpo da criança, chamada Jesus, ela dá legalidade, né, ao Cristo, Filho de Deus. Ele entra legalmente agora no propósito. Aleluia. Aleluia. Agora, legalmente dentro do propósito, um Deus que está conosco. Um Deus que caminha nas estradas empoeiradas da Palestina. Um Deus que, ao partir do pão, ele celebra as bodas, né? As bodas que vão se celebrar lá no céu. As bodas do Cordeiro. Um Deus que pega um cálice e ele diz, esse é o meu sangue. E as pessoas ficam olhando e não estão entendendo. E muitos dizem, quem é este? E ele fala, eu sou o príncipe da paz. Aí o outro diz, quem é esse? Ele fala, eu sou a cura. O outro pergunta, quem é esse? Ele fala, eu sou o bom pastor. O outro pergunta, ele fala, eu sou a porta. Mas se tiver alguém morrendo, eu sou a ressurreição e a vida. E muitos diziam, mas quem é este? E ele estava dizendo quem ele era. Ele não cura, mas ele é a cura. Ele não traz paz, mas ele é a paz. Nele não há morte, mas nele é vida eterna. Ele se revelava, mas as pessoas não entendiam. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus encarnado. Ele é o propósito que se fez presente para ajustar toda a bagunça que a gente fez. Ele é o nosso Deus, revelado, a sua imagem e as suas escrituras. Quem está entendendo, diga amém. Põe para mim, por favor, 1 Coríntios 15, 45, 46 e 47. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Está falando aqui, Adão, quando foi feito a imagem da terra. Mas aquele que inicia uma nova história, ele não é daqui, ele é do céu. Quem está entendendo, diga amém. Ele não foi feito da terra. Ele vem do céu, da eternidade. Ele é Senhor. Filipenses 2:5 diz, mesmo ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte, vamos embora, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deixa assim. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio para estar no meu e no teu lugar. Próximo. Mas aniquilou-se a si mesmo. Ele podia tudo. Mas ele não fez nada para tomar autoridade. Tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
O primeiro não conseguiu obedecer, mas o segundo Adão, ele obedeceu. No primeiro, a desobediência entrou à morte, e a morte passou a todos os homens. Mas no segundo Adão, a obediência gerou vida e vida e abundância para a eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. Ele começa fazendo propósito. Esse propósito, o homem desobedece, mas ele não desiste, nem de mim nem de você. Ele vem pessoalmente de novo. Não agora, para jogar o barro fora. Quem lembra da história do oleiro? Mas agora ele vem para acertar o vaso. Por isso que nós não fomos lançados fora. Ele tem trabalhado nos nossos corações. A Bíblia nos fala que ele foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não pode ter, mas vocês vão ter. Que Espírito da verdade é este? E a Bíblia vai falar em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade. É Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade. Naquela forma humana, ele padece. Mas no Espírito da verdade, ele retorna. Ele retorna para onde? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Para onde ele retorna? Não sabeis que o nosso corpo é templo? Que ele, proveniente, e que não? Você só é vaso. Você só é vaso. Aleluia. Você só está aqui por causa do propósito. O importante é Deus que está aí dentro. É Deus que está aí dentro. Versículo 20. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Propriedade exclusiva de Deus. Satanás quis roubar esse vaso. Mas aquele que pode todas as coisas, reconstruiu esse vaso. Sabe para quê? Para glorificar Ele. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 3. Não sabeis vós que sois que o Espírito de Deus, quem habita em vós? Aleluia. Você foi chamado para glorificar a Deus. Tem um cântico aí que os meninos cantam, com o Ministério de Louvor, diz que ele veio e se revestiu da criação. Não tem? Isso que vocês cantaram semana passada. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Porque o propósito é dele, o projeto é dele. Nós só somos vasos. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Cuidado com quem você brinca. Porque essa pessoa que está do teu lado é um vaso escolhido de Deus. Perigoso isso, né? Eu acho perigoso. A gente brincar com outra pessoa pejorativamente. Porque é templo do Espírito Santo. E se a gente destrói, olha que perigo, irmãos. Se a pessoa é destruída por um mau testemunho, por alguma coisa. Olha isso aí, ó. É santo. Nós não podemos mais brincar, porque dentro da pessoa, de alguma forma, de algum jeito, Deus está lá dentro, o Espírito Santo está lá dentro. Está lá dentro. Trabalhando, forjando. Santuário de Deus. João 4, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará
a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Faz a vontade de Deus. Sabe por que nós precisamos fazer a vontade de Deus? Põe para mim, Mateus 10, 19, 20, que o Espírito da verdade vai habitar em nós. Por isso que eu fico muito bravo quando alguém fala mentira. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. O Espírito da luz, da transparência. Mas quando vos entregarem, olha só, irmão, nós vamos ter um momento difícil, mesmo nós sermos vasos dentro do propósito, mesmo nós tendo Deus no coração, olha só, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis. Somos nós que falamos. É Ele que fala através das nossas vidas, se revelando. Próximo. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Tem alguma coisa a ver com a gente? Tem alguma coisa a ver com a gente, irmão? Tudo é dele. Quando a gente dá liberdade e fala assim, eu tenho misericórdia de mim. Esse Deus maravilhoso, que eu nem você merecemos. Ele fala através da vida da gente. Ele fala com a gente através da vida da gente. Para resgatar. Sabe? Para puxar os vasos que foram enganados. Os vasos que estão esquecidos. Porque Ele ama todos da mesma forma. Esse é o nosso Deus. Abre mão da sua glória. Mas está aqui. Eu fico imaginando. Quando eu estava meditando nessa palavra, presta atenção. Eu fiquei sorrindo sozinho. Olha que negócio de doido. Às vezes eu fico meio doido mesmo. Mas aqui esse negócio foi meio doido. Eu fiquei pensando assim, eu estava lá lendo e tal, escrevendo. Até minha esposa falou assim, estou escrevendo aqui e tal. Aí eu vou dar uma deitada. Aí eu fiquei, sabe quando você fica imaginando? Eu fiquei imaginando. Imagina só, irmãos. Nos dias de hoje. Algumas pessoas dizem que o diabo está preso, outras dizem que o diabo está solto. Mas eu vou só aqui conjecturar alguma coisa com vocês. Imagina aí. Ele não tem mais como matar os meninos, como foi no Egito. Ele não tem mais como matar os meninos que nasceram na Galileia. Ele não tem mais. Essa batalha ele perdeu. Então eu fico vendo os dias de hoje. Nasce uma criança ali. Que criança é essa? Eu não estou falando de bebê recém-nascido, não estou falando isso. Eu estou falando quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando ela desce as águas do batismo e fala, eu te aceito, Senhor. Eu creio que eu não mereço, mas tu és comigo. Quando ele levanta a mão, eu aceito. Está nascendo um. De repente ele está aqui olhando. Nascendo um ali, nascendo outro ali, nascendo outro ali, nascendo outro ali. Ele vai ficando encurralado, porque é espiritual, não é cadeia de ferro, não é cadeias. Não, é espiritual. Ele vai ficando encurralado, ele é obrigado a andar. E a igreja está marchando, porque cada dia nasce um, cada dia nasce outro, proclamando o nome de Jesus. Ele vai sendo encurralado, ele vai sendo encurralado, ele vai sendo encurralado, ele vai sendo encurralado. Até o final dos tempos ele está preso, porque a igreja vai encurralar o diabo, porque o Deus da Bíblia é o Deus que habita em nós. E cada um que nasce das águas do batismo, do Espírito Santo, das águas da palavra de Deus, vai mais um dizendo, Satanás, você não tem poder, nós vamos te encurralar. E eu creio, irmão, agora no dia 23, nós estamos até marcando já. Nós temos aí mais de 17 pessoas a batizar. E nós vamos empurrar todo espírito imundo para fora. E a glória do Senhor vai descer nesse lugar. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Põe a mão no teu coração, vaso. Ei, vaso, põe a mão no coração, vaso. Aleluia. Você nasceu no propósito de Deus. E Ele quer se revelar através da sua vida. E Ele quer se revelar através do seu testemunho. E Ele quer se revelar para aqueles vasos que estão quebrados, machucados, distantes. Ele é oleiro. Eu quero orar. Eu quero orar, não é por soberba,
mas que você possa entender que Deus te deu essa autoridade. Deus te deu essa autoridade para você repreender lá na sua casa o espírito da miséria. Deus te deu essa autoridade para você repreender na sua casa o espírito do vício. Deus te deu essa autoridade para você repreender lá na sua casa toda a depressão. Deus já te deu essa autoridade para você repreender lá na tua casa, porque não é você que vai falar, é o Espírito da verdade através da sua vida. Deus já te deu essa autoridade, o poder é dele, mas a autoridade ele já te deu. Por isso que ele fala, todo o poder foi me dado no céu, na terra e debaixo dela. Mas ele te deu autoridade. E é nessa autoridade que eu quero orar hoje com você. Senhor, ó Espírito querido e amado, ó Senhor, traz essas verdades na mente do meu irmão. Ele nunca esteve sozinho, o Senhor sempre esteve com ele. Ele nunca esteve sozinho. O Senhor sempre amparou. O Senhor sempre guardou, livrou. Tu és a porta, tu és a paz, tu és a cura. Tu és, Senhor, aquilo que nós mais precisamos. Traz no coração do meu irmão essa noite, da minha irmã, que ele já tem autoridade, que não fica acanhado, encurralado, se sentindo encurralado. Não, vai em nome de Jesus. Vai como um obreiro aprovado. Essa noite você sai daqui entendendo que o Deus dos céus, através do Espírito da verdade, pode fazer milagres através da sua vida, porque Ele é conosco. Ele não é como uma pessoa, Ele não é como uma denominação, Ele é plural, Ele é conosco, com todos aqueles que são vasos, com todos aqueles que abriu o seu coração, com todos aqueles que dá a liberdade. Senhor, eu não quero ser a cobra para levar a maldição, mas eu quero ser o vaso para levar a bênção. Usa da minha vida. O Senhor não quebra princípios. Eu quero ser uma ferramenta aqui na terra. Eu quero ser um embaixador aqui na terra. Eu quero ser o representante do céu aqui na terra. Usa da minha vida, usa da vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, nos capacita, nos sela nessa noite. Tu podes isto. Tu podes isto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.